O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. A transfiguração de Jesus Cristo. Os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, narram o episódio da transfiguração de Jesus com algumas diferenças. Os 3 colocam esse episódio logo depois da confissão da fé de Pedro, do primeiro anúncio da paixão de Jesus e das condições para seguir Jesus. Mateus segue ali a narrativa de Marcos, enquanto Lucas segue uma tradição própria. A transfiguração é literalmente uma teofania, uma manifestação de Deus. No Antigo Testamento, encontram-se várias manifestações de Deus. A maioria é sempre acompanhada pelos mesmos elementos comuns, como acontece no monte ou lugar sagrado. Nessa manifestação, acontecem fenômenos extraordinários, aparição e voz do céu, que provocam medo ou perturbação naqueles que presenciam o fato. A transfiguração de Jesus segue o mesmo esquema do Antigo Testamento. O episódio da transfiguração confirma a autoridade de Jesus Cristo. Ele é lei e norma para todos os cristãos, e por isso é preciso escutá-lo. Escutai-o. Portanto, a transfiguração de Jesus é a resposta de Deus ao escândalo causado nos discípulos pelo anúncio da paixão e pelas exigências do seguimento. A transfiguração tem como objetivo fortalecer a fé dos discípulos, mostrando-lhes antecipadamente, mesmo sendo num instante só, a glória do Filho de Deus e a glória futura dos que seguem a Jesus até o fim. A transfiguração é uma palavra de ânimo, pois nela se manifesta a glória de Jesus e antecipa sua vitória sobre a cruz, como mostram as numerosas referências à ressurreição. As roupas ficaram brancas como a luz, as mesmas que os anjos usam quando eles anunciaram a ressurreição de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho, compartilhe para quem está precisando da Palavra de Deus.